Fala pessoal, aqui é o Renan, dos seus arquitetos favoritos, 2. E eu vou fazer esse vídeo para falar como que eu ganho dinheiro com arquitetura, que é uma grande dúvida, né? De muito arquiteto, como ganhar dinheiro. Muitas vezes a gente não ganha nada, muitas vezes a gente ganha pouco, mas a gente tenta, né? E esse vídeo é sobre como eu ganho dinheiro e eu vou falar um pouco da minha carreira, né? E depois falar de alguns pontos que são importantes para a carreira do arquiteto, para quem está começando ou para quem está meio perdido, para ver se encontra, né? Esse canal é de dicas, então talvez seja uma dica aí para vocês sobre como o que a gente pode fazer, o que você pode fazer na sua carreira, se você deseja mudar de área dentro da arquitetura, talvez dê uma esperança. Bom, não sei. Então, começando, eu estudei na UFAM, né, na Universidade Federal do Amazonas, e no meio da faculdade eu acabei participando do Ciências Sem Fronteiras, que na época era um programa governamental, né, de intercâmbio, no caso eu estudava fora. E aí eu fiz uma prova de inglês lá que tinha, e eu já era fluente em inglês, né, fiz curso quando era adolescente. E eu passei e aí eu fui morar em Budapeste e estudei artes e design lá por um ano. Não que isso tenha muita influência na minha carreira, mas assim, teve influência na parte como pessoa. Parte de viajar, de morar fora, realizar os sonhos de viagem e tal. Mas assim, o aprendizado que foi lá foi mais um aprendizado da história da Hungria do que realmente arte e design. Mas que valeu muito a pena. E aí me formei em 2017. Nesse meio tempo eu tive que estagiar, né? Na UFAM era obrigatório o estágio, inclusive gratuito, não poderia receber, mas teve gente que recebeu, tudo bem. Eu não, fui leso. E aí meu primeiro estágio foi no escritório do Moita, que é um dos arquitetos mais famosos aqui de Manaus. E o meu trabalho lá foi pegar umas plantas antigas dele e passar para o AutoCAD. E aí nisso eu comecei a ter uma noção de como era um projeto profissional, né? De como é que, se era tão complexo assim ou se não era tão complexo assim. Tinham muitos desenhos antigos e eu fiquei impressionado assim como era bem feito, né? Mesmo sem muita tecnologia, que era um projeto de 1980. E aí passou o tempo do estágio, saí do estágio, né? Acabou o tempo, acabou, não fui contratado nem nada. E aí também eu tive meu segundo estágio que deveria ser estágio em obra. E aí o meu pai tinha um terreno num condomínio e aí ele viu uma construtora lá que estava construindo uma casa diferente assim, e aí ele foi lá e falou: "Ei, meu filho precisando de estágio e tal, tu não teria um lugar aí?" Aí conseguiu. Eu nem fui atrás, foi meu pai que foi atrás pra mim nessa época. E aí comecei a estagiar nessa construtora e no final, assim, foram 6 meses de estágio, né? Eu acompanhei a parte da fundação, acho que até a parte da estrutura do telhado. E acabou que depois de um tempo essa casa se tornou uma casa premiada, que é a Casa Capinarana do Lohan Trost, que é um arquiteto também um dos mais famosos aqui de Manaus hoje, né? Depois de eu me formar na UFAM, eu comecei a trabalhar na construtora de um filho de um amigo do meu pai, que ele, ele já tinha tido uma construtora e aí ele teve uns problemas com o imposto, não sabia como é que funcionava a questão do imposto direito. Depois que ele aprendeu já era tarde demais, estava endividado, aí ele teve que fechar e fez uma nova, e aí me chamou para eu ajudar ele, né, a acompanhar a obra, e eu queria muito aprender sobre obra de verdade, assim, porque aqueles 6 meses que eu tive antes para mim não valeram tanto, assim. Comecei a trabalhar nessa construtora, ia nas obras, e aí eu passei quase um ano. A obra teve um problema, um cara roubou uns equipamentos alugados e aí o meu chefe teve que arcar com isso e já não tinha muita grana e aí acabou que ele quebrou de novo. E aí eu saí e inclusive eu fiz um script aqui pra não perder, já ia me perder agora, fiz um scriptzinho aqui, ó. E depois daí eu fui chamado para uma fábrica que novamente meu pai me ajudou. Vocês vão ver nesse vídeo que meu pai me ajudou bastante, ele foi meu network principal. Meu pai trabalha na indústria, no caso. Ele aqui em Manaus, né, tem o distrito industrial, que é uma parte importantíssima da cidade, né, para a questão de empregos e tudo. E o meu pai faz parte desse ciclo. E aí, nisso, me chamaram, né, para essa fábrica.
Eu trabalhava no Facility, que eles iam montar uma fábrica de ar-condicionado. E como eu desenhava no CAD, né? Eu já estava também engateando no Revit. Depois daí eu até fui começar a mexer no ArchiCAD, mas isso é para outra história. É, E aí a partir disso eu comecei a projetar realmente de verdade, né? Então eu comecei a desenhar até máquina, organização de máquina, layout, salas, casas de máquina, essas coisas. Então foi realmente projeto para valer, meus primeiros projetos. E também aprendi a fazer memorial descritivo, que era algo que eu não fazia ideia como fazia, só na faculdade que eu tinha ouvido falar. E passei 7 meses, a fábrica realmente começou a funcionar, deu tudo certo. E eu fiquei muito satisfeito com o meu trabalho, assim, foi a primeira vez que eu tive uma realização, assim, profissional, de entender que o que eu projetei as pessoas começaram a usar e foram espaços que até hoje existem e as pessoas utilizam, que no caso fui eu que criei. Depois daí, acabou meu tempo de serviço, foram 7 meses, e aí eu comecei a trabalhar numa construtora, uma outra construtora. Nessa construtora eu fui contratado para ser projetista, mas eu não projetei nada, praticamente, tipo, projetava mais alguns interiores, foi quando eu comecei a tocar interiores, eu não sou muito fã, tá, gente, de interiores, de projetar, eu amo interiores, mas eu não sou fã de projetar interiores, mas precisar fazer eu faço. É, E aí a partir daí eu acompanhava mais obra, também acompanhei obra, surgiu alguns projetos, mas que não foram para frente, inclusive um projeto de uma área administrativa de uma indústria. O dono amou. Eu recebi um dos maiores elogios da minha vida, assim, que ele foi até conversar com meu pai e falou, cara, seu filho, eu queria que seu filho fosse, eu queria que minha filha fosse que nem seu filho. Ele é um exemplo, assim, de profissionalismo, de criatividade e de como pessoa. E aí eu fiquei muito, muito feliz com esse elogio, né, de uma pessoa, de um cliente. E aí veio o Covid, e aí a gente não tava mais conseguindo obra, e aí a empresa encerrou. A empresa faliu, só que no momento que ela tava falindo, a mesma fábrica que eu trabalhei antes, a que tava fazendo a fábrica de ar-condicionado, me chamou de novo para um novo projeto que eles iam ter lá, que era a reforma da fachada da fábrica deles, entre outros. Eles estavam se modernizando porque eles tinham ganhado um monte de dinheiro com o cliente e eles queriam que eu fosse lá primeiro para acompanhar o projeto do arquiteto que eles estavam contratando, mas depois assim, não deu certo com o arquiteto, não foi como eles queriam. E aí eles pensaram, pô, o Renan é arquiteto, né? Bora ver com ele, bora pedir pra ele projetar. E aí nisso a gente fez um contrato e eu comecei a projetar pra eles. E aí foi quando eu fiz meus maiores projetos e mais importantes da minha carreira, que eu não posso mostrar aqui, é confidencial, inclusive. Inclusive, não estou nem falando o nome da fábrica, porque eu acredito que seja confidencial, eu não posso falar. Mas foram bons projetos. Se vocês um dia derem uma volta pelo Distrito Industrial, talvez você encontre esse meu projeto por lá. E, e aí eu passei também mais uns 7 meses lá, desenvolvendo os projetos, memoriais descritivos e acompanhando as obras. Então eu sempre fui esse arquiteto que sempre estive envolvido tanto com o projeto quanto com a obra, que é algo extremamente importante na carreira do arquiteto. Inclusive quando eu for falar com vocês de assuntos futuros, tá? Sobre esses livros que estão aqui, ó, eu vou falar para vocês a importância do arquiteto estar envolvido em obra. Continuando, quando acabou esse meu serviço lá na fábrica, eu saí e aí eu comecei a fazer projetos que eu fui pegando, né? No caso, fiz a minha primeira casa, o primeiro projeto de casa, que é uma casa bem grande, 510 metros quadrados. E eu nem achava que ia ser construída, mas eu fiz. Fiz essa casa e também eu fiz uma pequena indústria que ia ficar dentro de um galpão. Foram meus dois projetos que deu para me manter por uns meses. E depois disso eu fui convidado para começar uma startup com um pessoal que queria desenvolver um software de construção civil, no caso de orçamento, né, e gestão de obras. E aí eu vi como uma oportunidade, né, de aprender coisas novas. Eu tava meio balançando se eu queria mesmo ser arquiteto ou não, se eu ia entrar na parte de programação, né. Até aprendi um pouco de programação,
Mas, assim, a arquitetura sempre voltou pra minha vida. Ela vai embora e volta. E aí, nesse momento, comecei a desenvolver esse software e também como líder só, né? Como diretor da startup, né? Startup mesmo, não era nada absurdo. E ganhei muita experiência como chefe, né? Nunca tinha sido chefe de ninguém. E também como negociador, questão de empreendedorismo, aprendi bastante, que é muito importante na carreira do arquiteto. Uma coisa que eu acredito até que falta na faculdade é a gente aprender sobre empreendedorismo. E eu acho que isso também não vai acontecer tão cedo. Porque no final, para ser um arquiteto que ganhe bem, você tem que ser empreendedor, você tem que ter sua empresa. Você não vai ganhar à custa dos outros, infelizmente. A gente não mora na Inglaterra, Estados Unidos, que tem escritórios enormes, que todo mundo ganha bem, que é tipo uma indústria. Não, aqui é. Os escritórios têm, sei lá, 10 pessoas no máximo e só o sócio principal ganha, sei lá, mais de R$ 10.000. Alguns mais de 30, sei lá. Mas muito poucos, entende? Bem, bem bolha mesmo. E isso daí foi bem importante para mim ter trabalhado nisso. E aí, nesse meio tempo do software, a gente construiu a casa que eu tinha projetado. E eu fiz uma reforma de uma casa. E essa foi uma grande experiência para mim, que eu nunca tinha construído uma casa do zero e projeto meu, né? Então já foi mais um passo na minha carreira. E finalmente, onde eu tô hoje, é, acabou o software, né? Ele desenvolveu, os sócios não decidiram seguir em frente, os investidores. E aí eu fiquei com a empresa sozinho. E eu voltei a prestar serviço de arquitetura. E no caso, aquela mesma fábrica, pela terceira vez, me chamou. E hoje eu tô prestando serviço até agora lá, com novos projetos, mais construção e mais acompanhamento de obra. E eu posso dizer que hoje eu recebo um salário bom, praticamente um salário de um arquiteto concursado, se vocês se têm curiosidade, né? E assim, o que eu posso dizer do, do, da minha carreira, né, até hoje, como está, das minhas experiências, uma das coisas mais importantes, além de fazer um bom trabalho, que é o que me faz voltar para essa fábrica sempre, né, porque eu faço um bom trabalho, é a questão do networking. Você conhecer pessoas que conhecem pessoas é, é uma das coisas mais importantes para nossa carreira. Não adianta você fazer faculdade e sair de lá sem conhecer ninguém, porque você não vai arranjar emprego. Não adianta colocar lá no Instagram, turbinar com dinheiro que, sei lá, você não tem, você não ganhou esse dinheiro ainda. Até quando eu tava ganhando dinheiro turbinando, não aparecia gente, assim, é muito difícil, assim, você realmente precisa de alguém para ser indicado. E assim, quando acontece, acontece, e aí o fluxo vai e aí dá tudo certo. Mas assim, uma das questões mais importantes da nossa carreira de arquiteto é o networking. E uma outra é nicho, né? Não sei se vocês perceberam, eu sou do nicho agora mais da indústria, pela minha história, né? E esse meu nicho é um nicho praticamente novo. Assim, é muito difícil ver arquiteto em indústria. E a indústria, ela acaba pagando bem, assim, por incrível que pareça. Pro arquiteto, né? Pelo menos pra mim, mas eu presto um ótimo serviço e eu cobro por isso. É... E, assim, busquem o nicho de vocês. Não tenham medo. Se você gosta de interiores, tenta interiores. Se você gosta de fazer casa, tenta fazer casa. Se você acha que consegue fazer mansão, tenta conseguir fazer mansão. Não é algo fácil. Por exemplo, eu prefiro fazer casa menor. Casa de condomínio, assim, de terreno 20 por 30, 20 por 40. Acho muito melhor, eu acho mais agradável, mas é a minha zona de conforto, né? Onde eu consigo trabalhar bem. Talvez o dia eu chegue em mansões. Ou fique na indústria. Não sei, minha vida é meio doida, velho. Mas em resumo é isso. Isso que eu queria conversar com vocês hoje, falar um pouco da minha carreira, né? E também falar sobre os nichos, que o arquiteto, para ele se encontrar, como a maioria das carreiras, ele tem que ser nichado, ele tem que encontrar o lugar dele. Não, assim, fazer de tudo não adianta, porque aí você não tem uma expertise, né? Ah, porque eu faço interiores, porque eu desenho um móvel, porque eu faço casa, mas também eu faço edifício, eu faço hidrossanitário, e eu faço incêndio, e eu faço hospital. Assim, desculpa, mas você não vai ser especialista em nada dessa forma.
O ideal é você se encontrar, assim, quanto antes melhor. Por exemplo, quero fazer hospital. Faça desde o início, se torne muito bem em ser projetista de hospital, que você vai conseguir ter sucesso. Talvez. Não quero dizer que vai, né? Que a vida é uma loucura, mas muito importante você encontrar seu nicho, muito importante você conhecer pessoas para você conseguir bons serviços e mostrar do que você é capaz. E é isso, pessoal. Espero ter gostado do vídeo. Acredito que o próximo vídeo eu vou falar sobre livros, que eu gosto muito. E eu vou falar da importância de ler livro depois que a gente se forma. E quando a gente está se formando. Porque quando eu estava me formando eu não prestava atenção. Tanta atenção em ler livro. Mas agora eu presto bastante. Eu gosto muito de ler. Principalmente sobre arquitetura. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.